Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez é sobre as atividades da semana 2 do PET número 2, primeiro ano. O tema das atividades é o conto, é uma sequência da matéria, das atividades da semana 1. A primeira atividade pede para você retornar ao texto da semana 1, que é o menino que escrevia versos. Então, pergunta até se você gostou do texto. A proposta dessa semana é trabalharmos aspectos relacionados ao espaço e tempo da narrativa. Então, antes, releia o conto para dar continuidade às atividades. Então, foi como eu disse, é um retorno às atividades da semana 1. E a primeira atividade é a seguinte: em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Então, se refere a dois locais que aconteceram as ações. Quais são eles? Em O Menino que Escrevia Versos, temos dois referenciais espaciais bem marcados, ou seja, dois locais que acontecem as ações: o consultório do médico e a casa do menino. No primeiro, acontece a cena da consulta médica, com a conversa entre Serafina e o médico. Por sua vez, no segundo, se desenvolvem ações anteriores à consulta, que funcionam como pano de fundo da história e ajudam o leitor a entender o motivo da consulta. Vamos agora para a questão número 2. O tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa? No texto O Menino que Escrevia Versos, o tempo organiza a sucessão das ações e permite que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo, antes ou depois de que. O que, define o momento de referência. Qualquer narrativa tem um momento de referência, explícito ou não. No conto de Mia Couto, a consulta médica funciona como um momento de referência, porque é a partir dela que ficam definidos um antes, em que o narrador conta os motivos que levaram os pais do menino a consultar um médico a respeito do filho, e um depois, o que aconteceu com o menino após a consulta médica. Todas as ações situam-se umas em relação às outras a partir do momento da consulta. Então vamos agora para a questão 3. Em uma narrativa, os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. Aí vem a letra A. No trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias. Tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque, então aqui espreitara, batera e conseguira, estão em um tempo da conjugação verbal chamado pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, se nós observarmos as terminações, RA, são as terminações do pretérito mais que perfeito do indicativo.
Qual é o momento de referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então, eu coloquei a resposta que o momento de referência é o das consultas médicas, quando Serafina e o filho estão diante do médico. O pretérito mais que perfeito é o tempo passado em relação a outro tempo passado. Entre outros sentidos, esse tempo situa as ações em um ponto anterior e indefinido no passado, em relação a um dado momento do tempo, tomando como referência principal. Letra B. Além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para ela tinham sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Então, aqui está se referindo ao tempo no presente, comove e ousa. Com exceção dos diálogos e demais ocorrências de discurso relatado, o presente é empregado nos trechos em que as ações não têm relação com o momento de referência passada. Esses trechos são ainda reforçados pela presença do advérbio hoje. Letra C. No conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? Foram empregados em trechos como estes. Na semana seguinte, foram os últimos a ser atendidos. O médico sisudo tacitumerou. O miúdo não teria por acaso mais versos? O menino não entendeu. Os verbos foram empregados para indicar ações terminadas, acabadas. Então, os verbos foram, os verbos empregados no passado, foram e entendeu, foram empregados para indicar ações terminadas, acabadas. Questão 4. Há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Letra A. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Poderíamos dizer que há 3 momentos ou épocas. O das consultas médicas do menino, então, momento de referência da narrativa. O passado em relação a essas consultas médicas, quando se retoma o conjunto das ações que levou a mãe e o menino até as consultas médicas. E o momento posterior ao das consultas médicas, assinalado no texto pela segunda ocorrência do advérbio hoje. Letra B. Localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Explique. Tem o mesmo sentido? Em todas as situações apresentadas, o advérbio se refere ao momento da enunciação. Como esses momentos não coincidem cronologicamente, a cada vez que se emprega o advérbio hoje, seu sentido só pode ser calculado com referência ao momento da enunciação, ou seja, o momento da fala. Então, o hoje lá é o hoje da fala dos personagens, não o momento atual. 5. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado ou a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Na frase, Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Como o pai é mecânico, ele faz uma comparação entre um óleo de boa qualidade, como o castrol, com o perfume que sua mulher usa, ou seja, diz que ela cheira castrol. É um elogio. Seria como se dissesse que está usando um perfume de excelente qualidade. Letra B.
Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? O médico que faça revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Então, são as expressões que ele utiliza comparando com a mecânica dos automóveis. Queria tudo, que se afinasse o sangue, calibrasse os pulmões e, sobretudo, lhe espreitasse o nível do óleo na figadeira. Houvesse que pagar por sobressalentes, não importava. Na letra C, no trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol, e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confeccionar no conto? Explique. Então, o verbo tem o sentido de o filho foi gerado. Número 6. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta. Por quê? Porque percebeu que a doença do menino era terminal? Não, isso não corresponde ao que o texto nos conta. O menino evidencia oferecer risco para a sociedade por ter traços violentos? Também não é isso que acontece no conto. O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar? Também não é esta. O menino estava sendo irônico. Então é a letra D. Ele está ironizando uma situação, dizendo o contrário daquilo que pensa. O doutor não tinha paciência com os doentes que não respeitavam sua autoridade. Também falso, né? Porque ele até leva o menino para sua casa. Então estas foram as atividades da semana 2. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!